E eu tive uma experiência essa semana com uma amiga e ela está a passar por uma situação difícil. E nessa situação difícil, ela me falou que ela já não conseguia fazer oração, que ela estava bloqueada, que ela sentia que não tem forças para orar. Quantos de nós já passamos por isso? Nós queremos orar, mas nós não conseguimos, alguma força nos puxa para trás, alguma força nos diz que não tens por que orar não adianta, orar, quer dizer, alguma coisa estranha não nos permite derramar o nosso coração a Deus. E eu sei que essa amiga minha está passando por uma situação em que ela está numa situação que Deus não aprova, que é um pecado, e que Jeová não aprova a situação que ela está a viver. Eu conheço a situação dela e foi isso que me levou a concluir que nós às vezes sentimos culpa. Eu também já senti isso. Sentimos culpa por vezes quando nós estamos em pecado ou estamos numa situação irregular com Deus. Nós achamos que nós devemos parar de orar porque Ele não vai ouvir, porque nós não merecemos. E, além disso, Satanás se aproveita disso e usa as suas forças para praticamente nos fazer parar de procurar a Deus. Vocês entendem? Ele tenta nos oprimir ao máximo, que é para nós não conseguirmos realmente buscar a Deus. E ele tenta colocar na nossa cabeça de que é inútil procurar a Deus nessa situação, Deus não vai ouvir, ou nós não temos moral para orar, ou mesmo ele nos coloca num sono espiritual ao ponto de nós estarmos tão dormentes espiritualmente que nós perdemos totalmente as forças para orar, ou na hora que nós queremos orar, nós não temos concentração, não temos força, não temos aquela cara para orar, sabe? Ou na hora da oração acontece alguma distração, sempre acontece alguma coisa que vai nos fazer parar, ou nosso celular toca, ou nossos pensamentos começam a vaguear, ou nós de repente sentimos sono em excesso. Então é muito complicada essa situação, porque é uma opressão, na verdade é uma opressão muito forte. E o acusador, claro, nos acusa dizendo que nós não temos o direito de quê? De fazer oração. Então, eu falei para essa minha amiga, porque eu também tenho experiência nisso, eu também passei por isso, acabei passando por isso. Mas a verdade é que Satanás, ele quer que você desista da oração. E Deus não diz que ele só quer receber orações dos sérios, dos santos, daqueles que estão andando com ele. Não são só essas as orações que ele aceita. Na verdade, tem se espalhado muito essa palavra de que Deus só aceita as orações dos santos e das pessoas santinhas e dos pecadores não. Mas é no sentido daqueles que não querem sair disso, entende? Aqueles que querem viver uma vida hipócrita, uma vida dupla e não têm vontade de se alinhar com o propósito de Deus. Agora, aqueles que querem sair disso, aqueles que querem de verdade deixar essa vida, mas não têm forças para isso, ou que querem uma mudança, mas não têm forças por si só, podem ter o pecado que for, mas se eles realmente estiverem arrependidos, eles têm sim o dever
aliás, o dever, como filhos de Deus, de Jeová, de chegar em oração, se é chegar em oração a Deus e falar com Ele em oração. E a primeira coisa que poderia dizer aqui é que temos que se você sabe que você está vivendo uma vida que não condiz, você tem consciência disso, você tem consciência de que está em opressão sobre a oração, o mal está te oprimindo para não orar. Então, o conselho aqui, né, o meu conselho, né, mas da experiência que eu própria tive e que eu vejo de outras pessoas, o primeiro passo seria pedir perdão, se arrepender genuinamente, pedir perdão a Deus pelos erros cometidos. O segundo passo seria pedir que Jeová te reconecte com Ele em Espírito Santo, através do Espírito Santo, e que Jeová volte a se aproximar, a se achegar, porque o livro de Tiago 4:8, ele diz: achegue-se a Deus e Ele se achegará a você. Então, o primeiro passo é nosso, né? Quando nós estamos no erro, nós devemos nos achegar a Ele e Ele há de vir a nós. Então, só o fato de termos pedido perdão, porque reconhecermos as nossas falhas, porque temos falhado, Ele automaticamente vai dar outro passo em direção a nós. Ele irá vir, aproximar-se e querer ouvir e ver o que nós vamos fazer. Pois bem, depois disso, nós devemos nos arrepender, reconhecer o erro e arrepender-se, começar a se mover em direção àquilo que é o certo. Começar a pedir ao Espírito Santo, para nos moldar, para ir nos moldando aos poucos. Não será um processo automático, será um processo gradual, mas que vai fazendo sentido. Aos poucos o Espírito Santo irá te mostrar os erros que te distanciam de Deus. Então, aqueles erros que te distanciam de Deus, vais deixando conforme vais orando, conforme vais perseverando. Então, vais deixando aquilo que não consegues deixar, vais pedindo, vais fazendo súplicas a Deus para te fazer deixar. E por fim irás ver que vais conseguir. Com a força de Deus tudo é possível. Claro, existe uma comunidade cristã tão grande na internet, fisicamente, que nem todos os vícios são possíveis de deixar por nós mesmos. Então aí mesmo nós temos que pedir ajuda em uma instituição religiosa, em algum cristão que você confie, que é firme na fé, que é maduro na palavra. Ali, depois de começar a ser mudado e tal, tu vais notar que cada vez que tentas fazer uma mudança, Deus está contigo, Deus vai te abençoando cada vez mais. E, ao mesmo tempo, o inimigo vai tentando te impedir, tentando te fazer voltar, entende? Ao estágio inicial, que é o estágio de uma pessoa que era fria, que não conseguia orar. Sempre ele vai querer voltar para te fazer dormir outra vez. Então é um estado de despertar e soneca. Então, mas mesmo ao sonecar, nós não devemos desistir, porque a Bíblia diz que o inimigo é como um leão que ruge, que está sempre ao nosso redor para querer nos devorar. Então nós devemos continuar, perseverar, não deixar de orar, não deixar de tentar. E nesse processo vamos ter quedas, sabermos que isso faz parte do processo.
E é assim que nós vamos vencer essa guerra para nós conseguirmos voltar a orar. E vai chegar o tempo em que a oração vai ser tão natural que nós vamos sentir falta, nós próprios vamos ter prazer, nos deleitar em oração. Nós vamos amar orar, porque será um momento em que vamos poder nos conectar com o nosso Criador. Porque sabe, não há nada melhor do que ter como amigo aquele que fez todas as coisas, que é o dono do ouro, da prata, o próprio Deus Todo-Poderoso, que tudo pode. Pode haver algum amigo melhor que este? Nos dias de hoje nós mal podemos ter amigos verdadeiros. Todo mundo está à procura do seu próprio interesse. O mundo está completamente num estágio em que cada um está por si. Então, nem mesmo entre cristãos, por vezes existe confiança completa. Então, é necessário ter como amigo, hoje em dia é mais que necessário ter como amigo o nosso Deus. E nós sabemos que o fim está próximo, então o que será de nós se nós chegarmos nesse novo mundo completamente órfãos, sem Deus para nos ajudar, para nos apoiar? E sabemos que os acontecimentos que estão vindo nos tiram as forças, nos tiram a alegria. E eles vão piorando a cada vez mais. Então, é necessário, mais do que nunca, nos apegarmos à nossa fé. A oração é o meio pelo qual nós teremos força para enfrentar todos os obstáculos, todas as pedras que se transpõem no nosso caminho. E conseguirmos ultrapassar momentos difíceis, conseguirmos ultrapassar dúvidas, ansiedades, conseguirmos procurar melhores decisões para tomar. Então é na oração que nós vamos ter resposta a desafios, milagres, poderemos ver o agir de Deus na nossa vida. Então, esse presente da oração está nas nossas mãos, nós só temos que fazer bom uso dele e voltar a orar. Então, se você parou de orar, volta a orar, é urgente, arrependa-se, confesse os seus pecados e mude aos poucos, na medida do possível, mas nunca deixe de orar porque acha que não merece. Todos nós merecemos, desde que nós queiramos viver de acordo com a vontade de Deus. E esse foi o vídeo para o dia de hoje. Agradeço por terem assistido até aqui. Se você gostou, acha que essa mensagem vai abençoar alguém, compartilha, não deixa de compartilhar o vídeo. Deixa o seu comentário aí embaixo, o seu testemunho, deixa um like e até o próximo vídeo.